Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso de Análise de Estruturas Isostáticas. Nessa aula de hoje, nós vamos então falar sobre a classificação das estruturas. Na última aula nós aprendemos sobre os apoios, conhecemos o apoio de primeiro, de segundo e de terceiro gênero. E agora então nós vamos aprender a classificar a estrutura. Agora que já conhecemos os apoios e as suas respectivas reações, então vamos aprender a classificar as estruturas. Como dito anteriormente, existem três tipos de classificação de estabilidade da estrutura. Ela pode ser hipostática, isostática ou hiperestática. E para determinarmos, precisamos então de quatro fatores: condições de equilíbrio, os graus de liberdade, os apoios e a estabilidade e a estaticidade. Para uma estrutura ser classificada como hipostática, o número de reações de apoio deve ser menor que o número de equações da estática, que são 3 equações. Ou quando o número de apoios são insuficientes, essa parte aqui é bem importante. Ou quando o número de apoios são insuficientes para garantir a sua estabilidade. Nós vamos ver alguns exemplos já. Para que uma estrutura seja classificada como isostática, é preciso que o número de reações de apoio seja rigorosamente igual ao número de equações do plano, que são 3. As 3 equações da estática. O somatório das forças x tem que ser igual a 0. O somatório das forças na direção horizontal seja igual a 0. O somatório das forças y, então o somatório das forças y na direção vertical, tem que ser igual a 0. E o somatório de momento, ele tem que ser igual a 0. Então aqui eu coloquei no ponto O, porque nós vamos fazer esse somatório do momento em A. Então será no ponto A. Momento O de origem no ponto 0. Tá ok? Então sempre o somatório do momento no ponto determinado tem que ser igual a 0. Outro fator é que a estrutura tenha restrição tanto de translação no eixo x, translação no eixo y e rotação. Coloca um asterisco aqui. Nós vamos olhar esse detalhe aqui. Muito importante, cai muito em concurso. E para que uma estrutura seja classificada como hiperestática, é preciso que o número de reações de apoio, seja, então, maior que o número de equações da estática, que são quantas? 3 equações. Então, em resumo, número de reações de apoio for menor que o número de equações da estática, ela é uma estrutura hipostática. Se o número de reações de apoio for igual ao número de equações de estática, ela é uma estrutura isostática. E se o número de reações de apoio for maior que o número de equações da estática, ela é então uma estrutura hipostática. Você vai aprender também a classificar, na verdade, uma estrutura pelo grau de hiperestaticidade. Então, se o grau de hiperestaticidade for menor do que 0, ela é uma estrutura hipostática. Se o grau de hiperestaticidade for igual a 0, então é uma estrutura isostática. E se o grau de hiperestaticidade for maior do que 0, ela é uma estrutura hiperestática. Então vamos aprender a calcular o grau de hiperestaticidade. Vamos deixar aqui em cima. Vamos usar essa fórmula aqui, número de incógnitas, que são o número de reações de apoio, menos o número de equações do plano, mais o número de incógnitas da rótula. Isso daqui eu vou explicar no exercício, que tiver rótulas, tá bom? Então vamos para o exemplo. Vamos classificar essa primeira estrutura aqui. Nós temos um apoio de que gênero aqui? Segundo. E aqui um apoio de primeiro gênero. Então quantas reações de apoio aqui nós temos? 1, 2 e aqui 3. Beleza? Então, o nosso grau de hiperestaticidade, número de incógnitas. Quantas nós temos? 1, 2, 3. Então nós temos 3 incógnitas menos número de equações do plano, 3, mais o número de rótulas. Quantas rótulas de incógnitas da rótula? Não temos rótula, então mais 0 igual. O nosso grau, então,
de hiperestaticidade vai ser 3 menos 3 igual a 0. Então, se ela é igual a 0, ela é uma estrutura isostática? Vamos ver essa observação aqui que a gente marcou. Outro fator é que a estrutura tenha restrição no eixo x, y e rotação. Então, vamos ver. Se eu aplico uma carga aqui na minha estrutura, tem alguma força para combater? Tenho. Olha aqui, ó. Essa minha reação 1 vai combater. Ok. Então, eu tenho restrição no eixo x. Ok. Agora aqui, ó, se eu tiver uma força em cima, empurrando, eu tenho uma restrição no eixo y? Ó, tenho. Aqui, ó, a 2 e a 3. Ok. E eu tenho de rotação, então vamos ver. Se eu coloco uma carga aqui, a minha estrutura tende o quê? A rotacionar nessa direção. Ah, mas eu tenho essa daqui, ó, combatendo o momento. Ah, show de bola. E se eu botar aqui? Ah, eu tenho essa daqui combatendo essa rotação. Então, sim, é uma estrutura isostática. Agora vejamos esse exemplo 2. Esse daqui é um exemplo que cai muito em concurso e é por isso que eu tentei explicar bem detalhado esse exercício de cima. Vamos ver aqui. Quantas reações de apoio nós temos? Aqui é um apoio de primeiro gênero. Então nós temos uma reação aqui e uma reação aqui. Então, nós temos 1, 2, 3 reações. Então, grau de hiperestaticidade, número de incógnitas, 3, menos número de equações do plano, 3. 3 menos 3, grau de hiperestaticidade igual a 0. É uma estrutura isostática? Vamos ver. Se eu coloco a carga vertical, eu tenho combatendo. Se eu coloco ela aqui no canto, eu tenho combatendo a minha rotação. Mas se eu aplico uma carga horizontal, e a minha estrutura vai o quê? Deslizar. Porque eu não tenho nenhuma reação na minha horizontal. Ou seja, olha aqui a classificação que a gente colocou antes. Ó. Ela é hipostática, ou quando for menor o número de equações, ou quando os apoios são insuficientes para garantir a sua estabilidade. Ou seja, os apoios que estão aqui, eles são insuficientes para manter o que? Essa nossa estrutura estável. Então, ela, na verdade, uma estrutura hipostática. Tá ok? Vamos para mais um exercício, então. Nosso exemplo 3. Um apoio o quê? De terceiro gênero. Então, nós temos 1, 2, 3 reações. E aqui também um apoio de primeiro gênero. Então, temos mais uma. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Grau de hiperestaticidade, número de incógnitas, 4 incógnitas, menos número de equações do plano, 3. Número de rótulas, nenhuma. Então, nosso grau de hiperestaticidade, 4 menos 3, 1. Quando o grau é maior do que 0, hiperestática. Ok, então ela é uma estrutura hiperestática. Número 4. Temos aqui apenas um engaste. Então nós temos uma reação horizontal, uma vertical e um momento. Grau de hiperestaticidade, número de incógnitas, 3. Menos número de equações do plano, 3. Número de rótulas, nenhuma. Então meu grau de hiperestaticidade é igual a 0. Tenho combatendo o momento, translação no eixo x, translação no eixo y. Então ela é uma estrutura isostática. Exemplo 5. Um apoio de primeiro gênero. Reação para cima. Aqui um apoio de primeiro gênero. Reação também para cima. Então nós temos aqui grau de hiperestaticidade, número de incógnitas, 1, 2, menos número de equações do plano. São 3. Número de rótulas, não temos. Então, 2 menos 3, grau de hiperestaticidade, menos 1. Lembrando, grau de hiperestaticidade menor do que 0, hipostática. Então, nosso exemplo 5 é hipostático. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 6. Olha que nós temos um pórtico.
nós vamos também aprender aqui no nosso curso. Então aqui nós temos um apoio de segundo gênero, então temos duas reações de apoio. E aqui nós temos uma reação de apoio. Então temos 1, 2, 3. Então nosso grau de hiperestaticidade ele é igual a 3 incógnitas menos 3 equações do plano e nenhuma rótula. Ou seja, nosso grau de hiperestaticidade igual a 0. Temos aqui combatendo no eixo X, eixo Y, e temos aqui as duas cargas com uma distância, então elas combatem o momento. Ela é isostática. Aqui nós temos então nossa primeira rótula. O que vai acontecer com as rótulas? O número de incógnitas da rótula é igual ao número de barras menos 1. Então aqui, nesse primeiro exemplo, ó, nós temos uma rótula com duas barras. Então o número de incógnitas desta barra aqui, ó, 2 menos 1 é igual a uma incógnita. Tá? Esse aqui é o exemplo de cima. E aqui nós temos o quê? 3 barras encostando nessa rótula. Então vai ser, o número de incógnitas vai ser 3 barras menos 1, 2 incógnitas. Tá bom? Então vamos ver aqui nosso exemplo. Nós temos uma rótula. Quantas barras estão encostando? 2. 2 menos 1. Então aqui nós temos uma incógnita. Aqui nós temos quantas? 2, né? Aqui nós temos um apoio de segundo gênero. E aqui nós temos uma. Aqui, ó, 1, 2 e aqui o 3. Então vamos lá. Grau de hiperestaticidade. Número de incógnitas. 1, 2, 3. Menos número de equações do plano. 3. Mais o número de incógnitas da rótula. Quantas nós temos? Uma incógnita. 1. Grau de hiperestaticidade, então, 3 menos 4, 3 mais 1, 4, menos 1. Então, a nossa estrutura é hipostática. Entendido? Então, o número de incógnitas na rótula ó, é o número de barras que estão encostando nela menos 1. Tá ok? E aí a gente soma aqui o número de equações do plano. Aqui, ó, peguei um outro exemplo para vocês. Nosso exemplo número 8. Então, aqui nós temos quantas incógnitas? A reação vertical, horizontal e o momento, né, que é o engaste nosso. Aqui também, ó, para cima, para o lado e o momento. E aqui, então, para cima. Eu vou botar a rótula com outra cor de caneta para poder ajudar. Então, aqui nós temos, então, quantas incógnitas? 2 barras, 2 menos 1. Uma incógnita aqui da rótula. E aqui nós temos, ó, aqui nós temos quantas barras encostando? 1, 2, 3. Ou seja, aqui nós temos 2 incógnitas, né? Que é 3 menos 1 da rótula. Então vamos lá. Grau de hiperestaticidade. Número de incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 6, né? 3 aqui, 3, 6, mais uma, 7. Então nós temos 7 incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos número de equações do plano. Não muda, 3. Mais o número de incógnitas da rótula, 2 mais 1, 3. Então, grau de hiperestaticidade é 7 menos 6, 1. Se é maior do que 0, é hiperestática. Aqui temos o exemplo 9. Nós temos um anel. O anel ele vai somar ao nosso número de incógnitas, que eu vou deixar vermelho, mais 3. Certo? Cada anel que a minha estrutura tiver, ela vai somar ao meu número de incógnitas a 3. Então vamos ver. Aqui nós temos quantas reações de apoio? 2. 1, 2. E aqui nós só temos mais uma. Então 3. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, mais 3. Então, grau de hiperestaticidade vai ser 3, ó, o apoio de segundo gênero, mais o apoio de primeiro gênero, mais o meu anel, que são 3 reações. Menos o número de equações do plano, que são 3, e eu não tenho nenhuma rótula. Grau de hiperestaticidade, então vai ser 3 mais 3, 2, 1, 6, menos 3,
grau de hiperestaticidade igual a 3. Então, uma estrutura hiperestática. Olhando, né, nós já íamos somar aqui, ó, seriam duas reações aqui, 3 com 3, uma estrutura isostática. Então, o nosso anel faz com que essa estrutura seja hiperestática. Aqui eu coloquei um exemplo também bem bacana, que é assim, ó, o nosso exemplo 10. Nós temos o anel, 2 anéis aqui, na verdade, e 2 rótulas. Então, vamos ver como é que ficaria. Apoio de segundo gênero, 2 reações. Apoio de primeiro gênero, 1 reação. Anéis, 3 aqui e 3 aqui. Rótulas, nós temos aqui 2 barras, então 1 incógnita. E aqui nós temos 2 barras, 1 incógnita da rótula. Então vamos lá. Número de incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendido? 3 do primeiro anel, 3 do segundo, 6. 2 aqui da reação do segundo gênero. Então, 3, 6, 7, 8, 9. 9 incógnitas menos o quê? 3 equações do plano mais 2 equações da rótula, das rótulas. Então, o nosso grau de hiperestaticidade vai ser 9 menos 5. Nosso grau de hiperestaticidade é igual a 4, ou seja, uma estrutura hiperestática. O que essa classificação, então, resumindo, tem de importante? Esse curso é sobre estruturas isostáticas. O seu curso de isostática também vai fazer o quê? Com que nós consigamos encontrar todas as reações de apoio através das equações da estática, que são o somatório das forças X, somatório das forças Y e o somatório de momentos. Em estruturas hiperestáticas, que é um próximo nível, né, um próximo curso e uma próxima cadeira que você vai aprender na faculdade também, você vai usar outros métodos, porque apenas com essas 3 equações você não vai conseguir descobrir todos os esforços. E as estruturas hipostáticas, elas não devem existir na vida real, porque é uma estrutura instável e nós não queremos nenhuma estrutura instável porque elas não são seguras, tá bom? Então, nós sempre aqui faremos exercícios com estruturas isostáticas. Aqui nós encerramos então mais uma aula. Se você ainda está com dúvida para classificar a estrutura, comenta aqui embaixo, me avisa para que eu coloque ou outros exercícios ou possa, através desse que nós já fizemos, tirar as suas dúvidas, tá bom? Te espero na próxima aula. Um grande abraço e continue praticando.